tenho visto muita gente falando do CloudBot como se fosse o futuro da IA local. Eu acho que tem duas coisas diferentes acontecendo aqui. A ferramenta em si ela está ripada e a ideia por trás dela não. Sobre ela ser ripada e a ideia por trás dela não, eu fiz um post lá após o meu teste de instalação no LinkedIn. Então, se quiser dar uma olhada lá, é um pouco diferente, né, esse material, mas não tem nada técnico lá. É mais uma visão do que eu achei, que é um pouco do que eu estou trazendo aqui também. Então, falando do CloudBot, ele é essencialmente um agente de IA local. Ele roda na sua máquina, tem acesso aos arquivos, contexto local, ele tenta comportar, né, se comportar como uma presença contínua, não só como um chatbot tradicional. E isso chama atenção porque contrasta com um modelo dominante hoje no mercado, né, que é tudo na nuvem, tudo centralizado, tudo mediado por API. Então, ele vem trazer justamente esse contraste. Então, sim, como ferramenta, ele é interessante, né? Ele é bem interessante. Mas aqui vem um ponto importante. É, ferramentas, elas vêm e vão. Né? Então, assim, a gente tenta, sempre que é lançado algo novo, seja de linguagem, de modelo, de ferramenta, olhar para a maturidade dessa ferramenta como um todo. Então, o hype ele acontece quando as pessoas confundem um protótipo com um produto final. Por isso que eu estava falando de ferramenta. Hoje, ferramentas como o CloudBot ainda têm limitações claras: estabilidade, UX, custo computacional, dependência de configuração, adicionar várias chaves ali e permitir acesso dele. Então, muita gente está projetando nessas ferramentas uma maturidade que ainda não existe. Isso não invalida a proposta em nada, tá? Para deixar bem claro. Só significa que o discurso, né, ele está alguns passos à frente da realidade da ferramenta ou da realidade do momento em que a gente tem essas ferramentas em mão. Esse tipo de hype, ele não é novo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente já viu isso com o blockchain, a gente viu isso com o metaverso e até mesmo com a própria cloud, quando ela começou um pouco lá atrás. Então, agora, separando um pouco a ideia de a ferramenta da ideia, o conceito de a first tem futuro. É um pouco do que eu comento lá. Esse conceito ele tem futuro. E a first ela não significa usar IA em tudo. Significa projetar sistemas assumindo inteligência como camada base. Então não é uma feature, não é integração, é arquitetura. Quando você pensa assim, agentes locais fazem sentido, contexto contínuo, baixa latência, autonomia, conveniência, isso me diz que sim, faz sentido. Mesmo então que o CloudBot não seja a resposta final, ele aponta para uma direção real. Né? Então, essa direção real é que é interessante para a gente. Para gente quem? Né? Para profissionais, isso muda o que vale se estudar, menos foco talvez em ferramentas específicas e mais foco em fluxo, contexto e integração. Acho que esse é o ponto para profissionais. Para produto, muda o centro da experiência, né? Não mais telas e sim mais sistemas que acompanham esse usuário. E em termos de carreira, muda o diferencial. Quem entende o movimento, ele sai na frente de quem só segue a hype. Então, você entender como profissional também os movimentos, quando é hype, quando não é, conseguir distinguir, conseguir discernir o momento certo é super importante. Então, o CloudBot ele pode não sobreviver como produto, a gente não sabe. Mas a ideia de a First, especialmente com agentes locais, não é uma moda que eu entendo que seja passageiro, eu entendo como uma moda que vai ficar. Então, ignorar isso porque ainda hoje pode parecer imperfeito, talvez nos faça repetir erros clássicos da tecnologia que a gente já viveu no passado. Eu pessoalmente vivi um que a gente tentou implementar e naquele momento não era realmente o momento, não se tinha tecnologia para aquilo. Eu acho que 6 anos depois se implementou
e aquele era o momento certo de implementar aquele tipo de tecnologia, e a gente usa até hoje, é o QR Code, então é uma história bem interessante para outro momento. Então, como eu uso, né, eu trabalho com o meu Mac aqui, para os meus testes, para meus projetos pessoais. Então, aqui existe a opção de se baixar, né, um client para o próprio MacBook, mas existem outras formas aqui de instalação. É muito fácil, é muito simples. Ele foi feito para todos os usuários de todos os níveis de conhecimento, pelo menos um conhecimento um pouco básico para se usar um, um, o CloudBot, né? E mas como essas ferramentas eu não tenho certeza se elas são uma hype ou não ainda, então para fazer análise geralmente eu vou por instaladores, por outros tipos de ferramenta. A minha principal para novos modelos de linguagens, LLMs, né, para soluções de chatbots e outras, é aguardar o Olama lançar. Então, quando eles lançam, eu faço a instalação e faço os testes por ali, consigo validar. Né? Então, aqui é super fácil, dá para usar NPM, dá para subir ele aqui, então tem toda a parte de setup, de configuração, é super simples, não é muito diferente disso aqui não para concluir a instalação. Então, é um pouco do que eu vi dessa ferramenta e ela tem sido bem discutida, por isso eu resolvi trazer esse vídeo. Se você gostou, curte aí, e se quiser, eu convido para seguir o canal e agradeço aí a visualização do vídeo.